Bom dia, pátria amada Brasil, que é a nossa bandeira linda e maravilhosa. Aqui também é a única nação democrática do Oriente. Deus seja louvado. Israel. Amém. Nós somos os israelitas espirituais, os gentios que creem, tá certo? Vamos aqui, hoje é 20 de agosto de 2025, quarta-feira, vamos aqui a um texto, aprender com a Escritura Sagrada. Deus te abençoe. Mateus capítulo 8, versículo 27 diz assim: E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? O versículo 27 do capítulo 8, ele vai estar aí dentro do todo o contexto do capítulo 8, onde Jesus tem feito muitos milagres e curas, expulsado demônios, e colocou à prova aqueles que queriam segui-lo, né? Disse que vai, os mortos enterrem seu morto, vai fazer toda essa coisa e vai acalmar a tempestade, que é o nosso assunto aqui hoje. E depois, quando ele chega do outro lado do mar, da Galileia, ele vai curar dois gadarenos possessos, né? Então, é dentro desse contexto que Jesus vai estar aqui. E nesse texto que estamos vendo, versículo 27, do 23 ao 27, está essa travessia que Jesus mandou os discípulos fazerem para o outro lado, saindo de Cafarnaum para Gadara, cerca de 10 quilômetros de navegação, e subitamente um vento forte, uma tempestade, pega lá o barco, e o Jesus estava dormindo. Jesus passou o dia expulsando demônio, curando pessoas, estava cansado, trabalhando. Isso é trabalho, certo? Então, estava cansado, dormindo. E os discípulos vão lá, nessas tempestades, que era comum naquele lugar, vão chamar Jesus, vão acordar Jesus. Olha, eu vou dizer já uma coisa aqui de cara, tá certo? Os discípulos eram exímios pescadores, pecadores também, e pescadores, mas não puderam fazer nada contra a tempestade. Isso é um fato. Por quê? Porque tem coisa que só Jesus faz. Amém? Pensa nisso. Tem coisa que só Jesus pode fazer. O versículo 26 desse texto vai dizer que, levantando-se Jesus, repreendeu o vento e o mar, e aí veio a bonança. Primeira coisa, Jesus repreende tempestades. Se parafrasear isso, tempestade na vida comum, dificuldades, circunstâncias e tal, Jesus também acalma esses tipos de tempestade, tá certo? Esse que tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre a tua vida. Mas tem um detalhe interessante que eu quero confirmar, falar com você. Olha, o versículo 27, que foi o que eu li, diz que e maravilhavam-se os homens, ou seja, os discípulos, aqueles que estavam no barco, se maravilharam com Jesus. Isso, ficaram admirados com o poder que Jesus tinha sobre os poderes da natureza. Como Deus, ele tem poder sobre, inclusive, os poderes da natureza. Amém? Pensar nisso é muito importante, porque quando Jesus ressuscitou, que deu as últimas instruções aos discípulos, que subiu aos céus, ele disse lá em Mateus 28, no versículo 19, que ele diz: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Então Jesus tem todo o poder sobre todas as coisas que você imaginar, demônio, tudo que você imaginar. Nesse dia aqui ele tinha passado o dia curando, tá certo? Então, e maravilhavam-se os homens, ficaram admirados com o poder que ele tinha sobre a natureza, dizendo: Quem é este? Essa pergunta, é claro que eu entendo o contexto e tal, mas assim, de certa forma ela me parece um pouco intrigante, eu quero assim trazer para nós hoje, porque às vezes muitos de nós ficamos questionando quem é Jesus, né? Muita gente aí fala um monte de coisa, tá? Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida, Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é rei, porque vai vir para reinar, então, mas os discípulos, quem é este? Então essa pergunta, assim, ela me parece intrigante, porque o discípulo já viu convivido com Cristo muitas coisas, multiplicação dos pães, milagres, essas coisas todas. Eles já tinham convivido, Jesus tinha ensinado que ele era o Filho de Deus e tal. Então, e ele ainda estava admirado, dizendo: Quem é este? Às vezes você pode estar aí perguntando: Quem é Jesus? Quem é este? Que multiplica pães, que cura naquele contexto, que expulsou o demônio. Quem é este? Assim, você fica perguntando.
porque a sua visão ainda está turbada, você ainda não conheceu Jesus claramente. Eu disse, ficar aqui, apesar de estar convivendo, mas não tinham entendido Jesus bem, direito não, tá certo? E vai dizer assim, que até os ventos e o mar lhes obedecem. Olha, o final da indagação, quem é este que até o vento e os mares lhes obedecem, né? Essa indagação dos discípulos, ela reitera esse extraordinário poder que Cristo, como Deus, tem sobre todas as coisas, inclusive a natureza. Amém? Isso é verdade, querido. Não duvide de Deus. Não bote Deus em segundo plano, não duvide do Senhor. Amém? O versículo 25, ele vai dizer que os discípulos, quando acordaram Jesus, fazendo essa indagação, né? Muito interessante isso aqui, porque quando eles viram que a tempestade era difícil, eles não podiam fazer nada contra aquilo. Eles foram acordar Jesus e quando eles chamaram Jesus, eles disseram o seguinte: Senhor, salva-nos, perecemos. Meu querido, tem muitas aplicações nesse texto, mas eu quero dizer isso aqui para você. Os discípulos, como acostumados com o mar, eles dizem para Jesus: olha, nós vamos morrer, salva-nos. O que eu quero dizer com isso, nesse sentido? É que por mais experiente que você seja, por mais forte que você seja, por mais bilionário que você seja, por mais eloquente que você seja, por mais religioso que você seja, você precisa de Jesus. Só Jesus pode salvar. Amém? Porque aqui a aplicação é no sentido espiritual mesmo. Porque os discípulos eram acostumados com aquelas tempestades, o barco poderia até virar, eles carro por ali, dava para ser socorrido, tal, eram homens experientes, mas a expressão indica que há uma salvação, que há coisa que só Jesus pode fazer, e isso diz respeito à salvação. Sem Jesus você vai perecer. Eu já expliquei, todos nós vamos morrer fisicamente, mas tem uma morte que é eterna, querido. Sem Jesus você vai morrer eternamente. Aliás, está morto eternamente. Tá certo? Isso é muito gracioso, eu queria que você pensasse nisso, porque os discípulos, na hora que eles acordam Jesus, eles dizem: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo, vamos morrer. Então, por mais extraordinário que você seja, tem uma coisa que é interessante, que os discípulos dizem: até o vento e o mar lhes obedecem. Olha, a natureza obedece a Deus quando Deus dá uma ordem. O ser humano criado por Deus, imagem e semelhança de Deus, tem vontade própria, porque Deus nos colocou com vontade própria. Mas o desejo de Deus é que nós o obedeçamos. E Jesus já disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê em mim não morrerá eternamente, terá a vida eterna. Quem crê em mim não passará pela segunda morte, que é a morte eterna, vai viver eternamente. Jesus afirmou isso categoricamente, tá certo? Então, qual é o princípio que eu quero trazer nesse momento para nós? É que nós precisamos obedecer a Deus naquilo que Ele ensinou, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele veio fazer, que foi morrer na cruz para salvar a humanidade. Agora, a humanidade não quer obedecer, obedece ao diabo. Tem gente que vai para o cemitério comer carne de defunto. Obedece a queromancia, a cartomancia, obedece a tudo isso. Obedece os santos de madeira e de barro e de ouro. De ouro é bom que tem valor, né? Valor financeiro. Amado, não estou criticando. Eu estou te alertando para uma vida eterna com Deus. Os discípulos aqui disseram: Senhor, nós vamos morrer. Sem ti, nós pereceremos, nós morreremos. E a obediência a Deus, meu querido, é aplicar a fé exclusiva nele. Isso é a obediência ao Senhor. Porque quando você crê, você começa a entender, você vai obedecer, você vai entender, você vai, assim, se voltar para Cristo no sentido de obediência. Amém? Eu queria ler aqui Atos, capítulo 5, versículo 29, para te dar essa informação. Os apóstolos, Pedro e João e os demais, disseram assim, Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, queridos? Olha,
Se você é uma pessoa obediente à religião, a religião pode te ensinar muitos conceitos bons, mas ela não te salva. Não te salva. Jesus não é religioso. Jesus não veio criar uma religião. É o cristianismo, né? Que segue a Cristo. No começo era o caminho, os que seguem o caminho. Então, a palavra para você, nesse dia, nesses últimos dias que o Senhor tem falado ao meu coração, é essa mesmo. Obedeça a Cristo. Isso é fé em Cristo. É obedecer a Cristo, é crer nele. E continuar crendo, até morrer fisicamente. Amém? Deus te abençoe. Deus te dê uma boa quarta-feira. Que o Brasil possa ser, assim, abençoado por Cristo, se voltar para Cristo, porque atualmente, assim, nós temos os nossos governantes que governam a base do maligno, da operação do mal, porque o socialismo não é do bem, o socialismo não é de Deus. Esse socialismo marxista, comunista, que mata as pessoas, que domina as pessoas, não é de Deus. Jesus não domina, Jesus liberta. Eu sou tão liberto que resolvi ser prisioneiro de Jesus agora. Entenda isso. Deus te abençoe, o Senhor se revele a ti e você possa saber que sem Jesus você vai perecer. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.